Olá pessoal, uma boa noite a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer a participação de todos aí na nossa primeira aula. Salvo aí alguns erros aí, um pouco pelo nervosismo, um pouco pelo modelo novo aí que todos estão vivendo, né? Porque estamos aí no meio de uma pandemia, as escolas aí todas fechadas, então esse sistema de estágio aí é novo para todo mundo, então gostaria de agradecer aí a participação de todos. Muito obrigado. E começando aí nossa segunda aula, então, falando um pouco sobre expressões numéricas. Elas são conjuntos, né, de números que elas vão sofrendo operações matemáticas. Então, aí para calcular corretamente, a gente tem que obedecer aí um, algumas prioridades, ou digamos assim, que já é meio que pré-estabelecido, né? O que tem que ser feito primeiro, o que tem que ser feito segundo. Então, tem aí 4 passos que você deve seguir para você fazer o cálculo de uma expressão numérica. Aí nós temos o primeiro passo nosso. O primeiro são parênteses. Tudo que tiver entre parênteses, qualquer operação, parênteses, tudo que tiver entre parênteses, então você deve, o parênteses está meio feio, mas então tudo que tiver, a primeira coisa que você tem que fazer é a operação que tiver entre parênteses. Aí depois você vai para colchetes, os colchetes eles são mais quadradinhos assim, esse é o desenho dele. Aí depois você vai para chaves, não o seriado, né? É chaves, são essas chaves aqui. Tá meio feinho, meio tortinho, mas então o primeiro passo seria realizar as operações que estão entre os parênteses, entre os colchetes e as chaves. Esse é o nosso primeiro passo. Aí o segundo passo é potência e raiz. Então tudo que for potência e raiz. Então, no segundo passo vai ser tudo que for potência, o que for raiz, a gente vai fazer essas operações. Então, o terceiro passo é a multiplicação e divisão. Então, nosso segundo passo, depois de fazer todas as operações dentro dos parênteses, dentro dos colchetes, dentro das chaves, a gente faz potência e raiz. Aí o terceiro passo, multiplicação e divisão. E o nosso quarto passo seria soma e subtração. Soma e subtração. Então esses são os quatro passos a se seguir aí, né, que já são pré-estabelecidos para você fazer uma operação de expressão numérica. Agora eu vou apagar aqui, daí vou pôr um exemplo aqui, que fica um pouco mais fácil. Eu tenho que falar um pouco sobre os sinais, daí no decorrer aí do exemplo eu vou falando um pouco sobre os sinais, que tem algumas regrinhas também de sinais, hein? Aqui nesse primeiro exemplo aqui já podemos ver algumas operações que acontecem numa expressão numérica. Aqui temos uma multiplicação e um parênteses.
Então aqui a gente já pode eliminar o parênteses, que só tem esse número entre eles, né? Então a gente já pode eliminar fazendo essa operação de multiplicação aqui. Então temos 15. Aí o primeiro aí, exemplo aí já traz aqui uma regrinha de sinais aqui que a gente também tem que seguir. Então aqui a gente tem uma operação que é 3 vezes menos 4. Aí, então aqui nessa regrinha de sinais para multiplicação, essa regrinha aqui, que tem esse mais aqui na frente e esse menos na frente desse 4, então essa regra aqui diz que mais com menos dá menos. Então você faz a multiplicação aqui, 3 vezes 4, ela fica menos 12. E menos 10, que já é da expressão. Aqui, vou pôr igual aqui. Igual. Aqui nesse 15, dificilmente é colocado antes de um número, só se for assim, mais na metade da expressão, aí se coloca o sinal. Mas normalmente no começo de uma expressão numérica nunca se coloca o mais aqui, mas ele é um positivo. Porque ele não está aqui, o positivo está representado. Se fosse negativo, aí teria que representar. Mas como é um positivo, então ele não precisa pôr aquele maisinho aqui para ser positivo. Aí então aqui fazemos mais uma operação aqui, que mantemos o 15. Aqui temos mais uma operação. Então temos menos 12 e menos 10. Então se tem uma dívida de 12 e adquiriu mais uma de 10, então você ficou aí com uma dívida de 22. E aqui chegamos aqui na nossa última operação. A regra de sinais de soma e subtração diz que sempre prevalece o sinal do maior. Então aqui temos mais 15 e menos 22. Então o 22 é maior, ele vai permanecer com o sinal negativo, porque ainda vai ficar negativo. Digamos que você tenha R$15 para pagar uma dívida de 22, aí a dívida é maior, então você ainda vai ficar devendo, né? Então aqui ficaria menos 7. Esse seria o primeiro exemplo e também um pouco aqui sobre regrinhas de sinais, né? Temos para multiplicação, temos para divisão e temos para soma e subtração. Para soma e subtração sempre vai prevalecer o sinal do maior. Essa é uma das dicas. Então aqui para esse nosso segundo exemplo, aqui já temos um pouco mais de operações, né, a serem realizadas, né? Aqui temos uma raiz quadrada, aqui temos uma potência, aqui temos uma divisão e aqui uma soma, né? Então para começar, a gente já pode fazer essa potência aqui, que seria 5 elevado a 2, que seria 5 vezes 5, né? Então daria 25, com mais raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então a raiz quadrada de 9 é 3. Menos, aqui deixamos esse colchete aqui e fazemos essa operação. 20 divididos por 4. 20 divididos por 4, ela aqui fica menos, porque como eu tinha falado na anterior, aqui tem um sinal de positivo, então positivo com negativo na operação de divisão e de multiplicação ela fica negativa, então fica menos 20 divididos por 4 fica 5, aqui mais 3 e fecha o colchete. Ainda continuamos, né, com nossos colchetes. Aqui esse 3 ficou meio estranho. Com nossos colchetes e os parênteses, então vamos manter esse 25 e esse 3. E vamos manter esse
sinal aqui e esse colchete aqui. Então, eliminando esse parênteses aqui, se você tem R$3 para pagar uma dívida de 5, então você vai ficar negativo, né? Então, sempre vai permanecer o sinal do maior para adição e subtração, né? Então, aqui fica -2 e fecha o colchete. Já eliminamos aqui o parênteses e agora vamos ter que eliminar esse colchete aqui. Então, mantemos ainda esse 25 mais 3. Agora uma outra regra de sinais que diz que menos com menos ela dá mais. Aqui fica +2. Essa regra de sinais é uma regra assim bem importante de se aprender, porque na maioria das vezes é um sinal trocado que faz diferença no resultado final dessa operação. Então tem que ficar um pouco ligado, né, nesses sinais aqui. Aqui menos com menos ele vai dar mais. Então 25 com 3 com 2 ele dá 30. O resultado final dessa operação é 30. Aí a gente já viu bem mais passos a se seguir, né? Já teve mais operações e sempre mantendo aquele padrão que já é pré-estabelecido, né? Que é os parênteses, colchetes e chaves, e depois potência, raiz. Aqui foi feito potência, foi feito raiz, já antes, porque ele não ia influenciar nessa conta aqui. O que ia influenciar mesmo seria o sinal. O sinal, se você põe negativo, aqui ele daria 25 com 3, 28, menos 2, daria 26. Então daria um resultado totalmente diferente. É isso mais o que a pessoa tem que prestar muito atenção nos sinais mesmo, que isso pode mudar bastante o resultado aí de uma expressão numérica. Mas seguindo esses passos, que é parênteses, colchetes e chaves, depois potência, raiz, depois multiplicação, divisão e soma e subtração, aí também prestando um pouquinho assim de atenção nos sinais, aí a pessoa consegue pegar bem rapidinho esse esqueminha que tem sobre sinais. Aí junto com os exercícios que vai ter dessa aula, eu vou colocar uma tabelinha com as regras de sinais para multiplicação, divisão e para soma e subtração. Aí lá você dá uma olhadinha bem para resolver, né, os exercícios que vai ter dessa aula. E sobre expressões numéricas era isso mesmo, mas é para mostrar como é desenvolvidas as operações, né, na expressão numérica, o que vem primeiro, o que vem por último. Então, seguindo essas regras aí é praticamente certo que a tua operação vai estar, no final dela vai estar correta. Encerramos o cálculo das expressões algébricas, e agora eu gostaria de falar um pouco sobre a aritmética dos números, né? Quem nunca ouviu falar aí sobre os números primos, né? E como identificar o número primo? Para identificar ele, você divide ele. Então, se ele tiver apenas dois divisores que seja 1 e ele próprio, esse é um número primo. Então, aqui temos um exemplo aqui de número primo e temos um outro exemplo aqui que é um número, digamos, que chamamos ele de número composto, né? Então, temos o 23 aqui. Esse 23, ele é divisível só por 1 e por ele mesmo, né? Por 1 e por 23. Numa divisão de números naturais, aí não tem como dividir 23
ele vai dar quebrado, né? Então, quando ele tem apenas só dois divisores, que é um e ele próprio, então esse é o número primo. Então, esse daqui, ele seria um número primo. Já o 42, aqui só como exemplo, né? Esse número 42 aqui, ele é um número que a gente chama ele de número composto. Por quê? Porque esse número aqui, ele pode ser divisível por 1, né? Ele pode ser divisível por 2, ele pode ser divisível por 3, por 6, por 7, pode ser divisível por 14, e também pode ser divisível pelo número 21. Então, nós chamamos ele de composto, né? Não é um número primo, esse é um número composto. Por ele ter todos esses divisores aqui, ele é chamado de número composto. Isso é só para falar um pouquinho sobre a aritmética dos números, né? Então, para você identificar o número primo, é só você fazer a operação e dividir esse número, e se ele tiver só o número 1 e o próprio número que você for dividir, que você possa conseguir fazer essa operação, então esse é o número primo. Aí, se for o número que for divisível por outros números, daí esse número é chamado de composto. Aí tem o crivo de Erastótenes. Esse crivo ele foi um dos primeiros métodos aí conhecido para encontrar os números primos. Aí. Eu não vou falar muito sobre ele, mas é uma dica aí para vocês aí, se vocês quiserem procurar sobre o crivo de Erastótenes. Esse crivo aí então ele é um dos primeiros métodos aí para se encontrar os números primos. Falando ainda sobre números primos aí, eu queria mostrar para vocês como é feito a decomposição em fatores primos. Esse método aí ele utiliza divisões sucessivas, né? Vamos pegar aqui um exemplo 630, e vamos decompor ele em fatores primos, né? Para você fazer a decomposição dele, você só vai fazendo divisões sucessivas com os números primos, né? Então, aqui esse daqui, tudo que vier aqui será o quociente. Todos esses números que aparecerem do lado dessa minha reta meio torta aqui, desse lado esquerdo, eles serão um quociente. E esses daqui serão os divisores, né? Os divisores. Para você fazer a decomposição, então, em fatores primos, aí você só vai praticando diversas divisões aí sucessivas, né? Então, podemos aqui dividir por 2, aqui 630 por 2 é 315. Agora 315 a gente pode dividir ele por, como é um número ímpar, né? Por 3, vai dar 105. Continuamos aí com ele com 3, vai dar 35. Agora podemos dividir ele por 7. 7 vezes 5, 35. E aqui nós podemos dividir ele por... Ou podemos fazer diferente, podemos fazer ele dividido por 5. Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Então aqui a gente pode dividir ele por 5, né? Que daria 7. Aí aqui a gente 7 divide por 7 dá 1. Aí aqui a gente fez toda a decomposição desse número 30 aqui com várias operações, né, de divisão sucessiva, né? Aí ele ficaria assim, então, né?
630 ele é igual a 2, né? 2 vezes aqui 3 e 3. Então, 3 ao quadrado seria 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Então, isso aí é a decomposição aí em fatores primos, aí utilizando o método das divisões sucessivas. Então, o 630 ele é igual a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 vezes 7. Então, seria isso. A decomposição dos números, dos fatores primos aí, né? Decomposição em fatores primos aí, utilizando o método das divisões sucessivas. Falar agora um pouco sobre o máximo divisor comum, ou bastante gente conhece ele como MDC. Esse máximo divisor comum aí é para você calcular esse máximo divisor comum, de 2 ou demais, né? De 2 ou demais números, né? Na forma fatorada, ele vai ser o maior divisor comum entre eles, né? Digamos que você pegue 2 números e faça a decomposição dele, o MDC desses 2 números ele vai ser o maior divisor comum entre eles, né? Então esse é o método do cálculo do MDC. Se decompõe ele, como a gente fez na decomposição ali dos fatores primos, né, nas divisões sucessíveis. Então, você realiza o mesmo processo. Você decompõe ele em fatores primos, né? Aí depois você realiza o produto desses fatores. Você realiza o produto dos fatores primos em comum, né? Aí esses fatores primos eles são considerados aí como o menor expoente, né? Então, depois que você faz a decomposição aí deles, aí você realiza o produto desses números. Aí você sempre vai pegar os fatores aí que eles são com menor expoente. Aqui agora pode acompanhar um cálculo aqui, uma decomposição, aí como exemplo aí o número 84 e o número 90. Então, para 84, ele pode ser dividido por 2, que vai dar 38. Aí ele pode ser dividido por 2 de novo, né? Aí ele pode ser dividido por 3. E depois ele pode ser dividido por 7. É isso aí. E ele fica igual a 36. Essa decomposição. 36. Então, ele ficaria 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Então, na decomposição desse número 84, aí ele ficaria assim. Aí temos do número 90. 90 ele pode ser dividido por 2, pode ser dividido por 3, ele pode ser dividido por 5. Aí, continuando aqui, né? Continuando aqui, vamos 90, né? Então ele ficaria igual a 2 vezes 3. Aqui 3, né? Só um momentinho aqui, só para exemplificar um pouco melhor como você pega esses números aqui. 3 vezes 5. Aí continua, né? Então ele ficaria por 90 aqui. Ficaria 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7 vezes 5. Ainda ele continua, né? Aqui mais é para exemplificar para vocês
porque para ser um máximo divisor comum, então ele tem que ser decomposto, né, esse número. Aí você vai pegar sempre os menores, você vai utilizar os menores fatores primos aqui, né? Então, aqui o menor de 84 e o menor de 90 é 2, né? Então eles são iguais. E o menor entre 84 e 90, o segundo menor é o 3, né? Que eles são em comum, né? Esses dois aqui são em comum entre 84 e 90, e esse 3 também é comum entre 84 e 90. Então você tem que pegar, fatorar ele e pegar o produto, né, dos fatores primos aí com o menor expoente, né? Então, que seria, no caso, o menor expoente seria 2, né? Aqui, porque aqui já seria 3 ao quadrado, que aqui já daria 9, né? Então, aqui também, esse daqui também seria o menor dos dois expoentes, né? Aí você multiplica 3 vezes 2 é igual a 6. Então, esse é o máximo divisor comum. Então, é o divisor máximo desses dois números aqui, que eles são em comum, né? Esse seria o MDC. Agora, vamos falar um pouco sobre... tem outros passos a se seguir para você fazer esse máximo divisor comum. Ele também tem o processo das divisões sucessivas, que é um outro tipo de cálculo, mas esse cálculo aqui do máximo divisor comum seria o mais fácil, de você pegar o menor número em comum dos dois, o primeiro e o segundo menor número em comum entre os dois, e simplesmente você multiplica esses números e te dá o valor do divisor máximo comum entre esses dois números aqui, digamos aqui de 84 e 90, 84 e 90, o máximo divisor comum deles seria o número 6. Então, é um processo assim um pouco mais fácil. Se você quiser, você pode decompor ele como foi feito com a decomposição dos primos. Aí você pode decompor ele completo até chegar na decomposição lá final, que seria 1, né? Então lá, mas aí você vai utilizar, normalmente você utiliza sempre os 4 ou 5 primeiros números. Então esses aqui são os 4 números aqui que são primeiro na decomposição de cada número desse. Então aí você só compara, pode até fazer uma tabelinha e comparar para ver qual que é o menor número, né, que é comum entre os dois, os dois números, né? Aí você multiplica e te dá o resultado. Existem outros processos, né, mas esse eu acho um pouco mais simples. Falando agora um pouco sobre também o mínimo múltiplo comum, ou também conhecido como MMC. Esse mínimo múltiplo comum é entre dois ou mais números naturais. Ele é o menor dos múltiplos comuns a eles, diferentes de zero, né? Ou ainda, né, ele seria o mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números escritos na forma fatorada. Na forma fatorada, que ele é o produto dos fatores comuns e não comuns desses números. E os fatores comuns eles são considerados com o maior expoente. Então, esse seria o mínimo múltiplo comum. Para calcular ele, a gente usa de 2, né, ou mais números, né? A gente pode usar a decomposição simultânea, né? Decomposição simultânea em fatores primos. Aqui eu vou dar um exemplo de um cálculo do número 18, 25 e 30.
Então, para calcular esses números aqui, para fazer a decomposição deles, a gente pode fazer simultânea, né? Então, a gente pode... Simultânea que dá para dividir todos eles junto, né? Uma vez só. Também você pode fazer separado, você pode fazer decomposição do 18, do 25 e do 30, pode fazer separado se você quiser. Até é um pouco mais fácil, né? Mas fazendo na simultânea você já elimina os 3 de uma vez só, né? Então, se pegando aqui, você já pode dividir o 2, o 18 por 2, que dá 9. O 25 não é divisível. E o 30, 15. Aí aqui dá para dividir por 3. Esse aqui é um 25, hein? 25. Tá meio feinho, mas... Aqui ficaria 3, que 3... 9 divididos por 3 fica 3. 3 vezes 3 é 9. O 25 não dá para dividir. E o 15 dá para dividir. Fica 5. Aí a gente continua com o 3. Que aqui a gente elimina. Esse aqui a gente já vai eliminar. Aí continua com o 25 e com o 5. Aí a gente divide por 5. Esse 1 aqui a gente já eliminou, né? Então, os 5 divididos, 25 divididos por 5 é 5. E 5 por 5 é 1. Aí a gente continua no 5, que a gente já tinha eliminado ele. Aí aqui fica 1 e aqui fica 1. Então, aí essa é a decomposição simultânea. Então você pega esses 3 números e divide eles todos de uma vez só. É um processo assim um pouco mais... Eu acho que até um pouco mais demorado. E esse total aqui daria 450. Então o valor, o mínimo múltiplo comum entre esses 3 números aqui seria 2 vezes, aqui temos aqui 3 ao quadrado e 5. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. O valor dele é 450. Então esse ficaria o valor do mínimo múltiplo comum entre esses números, entre o 18, o 25 e o 30. Aí também tem a outra decomposição. Deixa eu deixar aqui esse. Preciso apagar rapidinho aqui. Como a outra opção que eu falei para vocês, seria decompor eles separado, né? Em fatores primos, né? Então seria para fatorar o 18, decompor, né, o 18, o 25 e o 30. Daí esse é um outro método que você pode fazer, né? Você pode pegar cada número e decompor ele. Então aqui seria por 2, daria 9, por 3, daria 3, e por 3 daria 1. Então isso daqui ficaria, vou pôr o resultado aqui, é 2 vezes 3 ao quadrado. Isso é a decomposição do 18. Aí para decompor o 25, aí a gente faria 5, aqui fica 5, um 5 bem feio, né? E aqui 5 e aqui 1. Então aqui ficaria 5 ao quadrado. Aqui ficaria 5 ao quadrado, que seriam esses dois aqui. E para decompor o 30 em fatores primos, poder decompor ele em 2, aí ele fica 15 em 3
Aí ele fica 5 e 5, ele fica 1. Então, na decomposição dele separado, ele ficaria 2 vezes 3 vezes 5. Aí, para você finalizar ele, você pegaria todos esses números aqui e faria a conta deles, né? E o valor dele, o total dele daria 450 do mesmo jeito. Então, se você continuar fazendo se você fizer simultâneo, dividindo todos esses números, ou fizer ele separado, o valor que vai dar é 450. É 450. Assim como o simultâneo, como a decomposição separada, o valor que tem que dar é 450. Então é isso, pessoal. Chegamos aí ao final da nossa aula, nossa segunda aula. Aí espero aí todos aí para fazer os exercícios que estão aí no link aí abaixo desse vídeo. E também, se tiverem alguma dúvida, aí deixa aí nos comentários aí a sua dúvida. E também pode deixar, se você quiser, também colocar o resultado das operações aí que vocês fizerem sobre essa aula aí, né? Então, se quiserem colocar nos comentários também, fiquem à vontade. Aí, uma boa noite a todos e até a próxima.